Hoje a gente vai falar de mamíferos, né? Então eu tô com um slide. É rápido, não... a gente já conhece bem mamíferos, né? A gente convive com eles. Uhum. Então é bem rápido. Eu já até deixei abertinho aqui. Dá para ver, né? Sim. Ótimo. Então, os mamíferos constituem uma classe de vertebrados, né? Eles são eucariontes, do reino Animalia e do filo Chordata. Eles são classificados em aquáticos e terrestres. Por que eles são aquáticos e terrestres? Porque apesar de você ter, por exemplo, o morcego que voa, ele não passa a vida inteira dele no ar, né? Ele fica mais na terra do que no ar. Tá? Ele voa para mudar de lugar, só isso. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos, é que eu achei tão bonitinho isso que eu acabei colocando. Né? Uma variedade enorme de mamíferos, e eles conseguem habitar assim, até os lugares mais inóspitos, né? Eu vou falar mais para frente do habitat deles. Aqui eu peguei um dos meus mamíferos preferidos, que é o gatinho, para mostrar a anatomia interna. A base da anatomia interna é praticamente igual em todos os mamíferos, com exceção da parte do estômago dos ruminantes. Ruminantes são aqueles que se alimentam, são herbívoros e que ruminam o seu alimento, né? Então, a vaca, o boi, o cavalo, girafa, né? Entre outros. Tá? Os mamíferos têm um cérebro bem desenvolvido, né? Uma capacidade de visão altamente avançada e audição também, tá? E são animais que também têm um sistema digestivo completo e bem funcional, né? Devido à grande variedade de alimentos. E é essa variedade de alimentos que vai trazer algumas transformações nesse sistema digestivo, a começar pelos dentes, né? Ok? Bom, então vamos começar com as características agora um pouquinho mais específicas. Os mamíferos são altamente adaptáveis, né? E então você encontra mamíferos tanto nos polos quanto em regiões desérticas. Isso vai ocorrer porque muitos desses mamíferos vivem em sociedade, né? Então se ajudam. Eles têm o corpo coberto por pelos, né? E as fêmeas têm glândulas mamárias. E é daí que vem o nome mamíferos, né? Porque as fêmeas têm glândulas mamárias e os filhotes são amamentados, né, pela fêmea. Esse Ô, Pro, pelo. Oi, como funciona o processo de amamentação do golfinho e da baleia? da mesma forma. É? Incrível que pareça, é. Só que não Hum. é tão aparente, né? Eles Uhum. são bem pequenininhas, assim. Assim como o ornitorrinco, que também é diferente, mas também tem glândulas mamárias. No caso do ornitorrinco, você sabe qual é esse bichinho? Sei. Sabe? No caso do ornitorrinco, a fêmea não tem tetas. Ela tem glândulas mamárias, se comunicam com a parte externa do corpo dela através de poros. Então, ela produz o leite, libera esse leite e o leite encharca os pelos do ventre dela. Aí os filhotinhos chupam os pelos que estão com leite, sujos de leite. Sujo não, né? Mas encharcados de leite. Bem interessante Entendi. também. E assim como os cangurus, né?
Cangurus, eles vão ter as glândulas mamárias dentro do marsúpio, que é aquela bolsa que fica na barriga deles. Gambás também, alguns outros tipos, que são os marsupiais. Então, nos marsupiais, o desenvolvimento não é completo dentro do útero da mãe. Eles nascem novinhos, bem novinhos, assim, com semanas, né, de coisa, e aí todo o restante do desenvolvimento daquele embrião é feito no marsúpio. A mãe coloca ele naquela bolsa e ele fica lá dentro. E aí ele gruda em alguma tetinha lá e fica preso na tetinha, mamando e crescendo dentro do marsúpio, dentro dessa bolsa externa do corpo da mãe. Nossa, é muito interessante, né? Aham. Bom, a quantidade de pelos varia de espécie para espécie, e esse pelo ele funciona como isolante, né? Então ele serve tanto para evitar a dissipação do calor do corpo do animal, quanto para proteger a pele, né? E em lugares muito frios, esses pelos normalmente são muito grossos e bem próximos uns aos outros, formando uma camada bem grossa, bem resistente, né, que evita com que o corpo perca calor, né? Em lugares mais quentes, esses pelos são mais espaçados e mais finos, né, para o ar poder circular entre os pelos para resfriar a pele do animal. Né? O corpo é todo sustentado por um endoesqueleto ossificado, tendo algumas partes cartilaginosas em alguns animais, tá? Como, por exemplo, as orelhas, né? Que são formadas de cartilagens. Tá? Lembrando que a gente não pode esquecer que nós, humanos, somos mamíferos também. Somos animais e somos mamíferos. Né? Então, nós também temos orelhas de cartilagem, nariz de cartilagem e o nosso endoesqueleto é ósseo. Né? Ops. Bom, com relação à alimentação, eles apresentam uma variedade muito grande de alimentação, né? Podendo ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. Então, os carnívoros se alimentam de carnes, né? Consumo de proteínas e lipídios da carne. Os herbívoros, né? Eles se alimentam dos vegetais, e os onívoros, que vão ter uma dieta mais diversificada, podendo se alimentar tanto de carne quanto de vegetais e derivados. Né? Então, como eu falei da questão do dente, né, nos carnívoros é necessário que os dentes caninos sejam bem desenvolvidos, porque são os caninos os responsáveis por rasgar a carne. Né? Então, se eles não tiverem esses caninos desenvolvidos, eles não conseguem rasgar a pele do animal, a carne do animal, para poder comer. Né? Já nos herbívoros, esses caninos são muito rudimentares e muitas vezes eles são ausentes. Né? Porém, os molares e os incisivos são bem iguais ou bem desenvolvidos, tá? Para que eles possam pegar o alimento deles e triturar. Né? E já nos onívoros é equilibrado. Você tem uma média entre o bem desenvolvido e o pouco desenvolvido, porque ele usa o canino, não tanto quanto os carnívoros, mas ele ainda usa para rasgar a carne. Tá? Tanto que, se você parar para pensar, quando você vai num churrasco, a primeira mordida que você dá num pedaço de carne é com os dentes da frente, com os incisivos. Se ela está um pouquinho durinha ou difícil de sair, você já joga para o ladinho e puxa, que é o canino que você está usando. Eu não sei se você já reparou isso ou se você já parou para pensar nisso, mas todo mundo faz isso. E ninguém ensinou. É um Aham, instinto. sim, é Você já, verdade. já, já tinha reparado nisso ou nunca tinha Aham, parado para pensar? Né? Porque é um instinto, né? Então, da frente não vai. Vai com o canino, que é aquele que rasga.
né? Então a gente já sabe desde pequeno que aquilo funciona, sem ninguém ensinar. Uhum. Né? Bom, sistema respiratório e circulatório. O sistema respiratório dos mamíferos é pulmonar, então ele respira através de pulmões, tá? E no tronco dos mamíferos existem as costelas, que são presas ao externo. O externo, né, é essa cartilagem ossificada que fica aqui bem no meio do peito, né, onde eles ficam presos, formando a caixa torácica. E é a caixa torácica que vai proteger o pulmão. Na base dessa caixa torácica, nós temos um músculo chamado diafragma. E é o movimento desse diafragma que faz com que a gente consiga encher os pulmões ou esvaziar ele quando a gente puxa o ar pelas narinas. Tá? E mesmo nos animais aquáticos, como baleia, golfinho, leão marinho, esqueci, peixe-boi e tal, eles também têm respiração pulmonar. A capacidade pulmonar deles é muito superior à nossa. Então, eles conseguem permanecer, às vezes, até por horas debaixo da água, com o que eles inalam. Porém, constantemente, eles têm que subir à superfície para puxar o ar atmosférico para poder submergir de novo. Tá? Mas todos eles também têm respiração pulmonar. Né? E o sistema circulatório dele, o sistema circulatório dos mamíferos é fechado, tem um coração. Desculpa. Um coração com 4 cavidades, né? A circulação ela é completa, então você tem um lado do coração com sangue arterial e outro lado com sangue venoso. Tá? Lembrando que sangue arterial é o que tem rico em oxigênio e o sangue venoso ele é o rico em gás carbônico. Geralmente, em praticamente todas as representações, o que está de vermelho é o arterial, o que está de azul é o venoso. Tá? E essa circulação é dupla também. Então, ela passa 2 vezes pelo coração. Então, o sangue cheio de oxigênio, ele sai dos pulmões, entra, né, pela artéria pulmonar, entra no coração, tá? Aqui no átrio, passa pelo ventrículo e é bombeado pela artéria aorta para o restante do corpo. Tá? Aqui no corpo, ele faz as trocas gasosas, ele deixa o oxigênio e vai pegando o gás carbônico até que ele fica cheio de gás carbônico e ele sobe novamente pela veia cava para o átrio, né, novamente no coração. Desse átrio, ele passa para o ventrículo e é bombeado para o pulmão novamente. Aqui no pulmão, ele deixa o gás carbônico, recolhe o oxigênio e começa tudo de novo. Então, essa circulação é dupla porque ela passa 2 vezes pelo coração. A primeira vez quando sai do pulmão e a segunda vez quando sai do corpo. Ok? Aqui para mostrar o diafragma. Tá? Então, quando a gente inala, o diafragma contrai, né? E você enche, os pulmões criam espaço e se enchem. Quando você exala, o diafragma relaxa, então esse músculo fica relaxado, né? Quando você solta o ar. E aí ele se move para cima, né? Então aqui o diafragma se move para baixo e aqui o diafragma se move para cima, tá? Quando ele se move para baixo, ele deixa mais espaço para os pulmões se encherem de ar. Quando ele move-se para cima, né, no momento em que você solta o ar, ele empurra, né, diminuindo o espaço e empurrando, né, também esse ar para fora. A gente percebe muito isso quando a gente respira, se a gente coloca a mão na barriga, logo abaixo das costelas. Então você consegue perceber
essa movimentação, né, na sua barriguinha. Já fez isso? Alguma vez? Não, nunca. Não? Então põe a mão na barriga e respira. Puxa forte e solta todo o ar. Você vai sentir esse movimento aqui. Você não sente o músculo, mas você sente o movimento. Eu acho que a camada de gordura da barriga impede, entendeu? Mas eu... Não, não impede. Você não tá entendendo, professor. Não, eu tô entendendo, porque eu também tenho uma camada generosa de gordura, mas dá para sentir. Você sente subir e descer a barriga, assim, quando você respira, Aham, dá sim. Coloquei aqui a mão. Dá viu? sim. A gordura não impede. Ai, chorei de rir agora. Bom, o sistema excretor. Todos os líquidos corporais dos mamíferos serão filtrados nos rins. Então, o sangue e a água é filtrado no rim e os excretas que ficam presos nos rins são levados por dois uréteres para os dois rins que nós temos, né, nós mamíferos. Dos rins, desculpa, que nós temos para a bexiga. Tá? É na bexiga que vai ficar armazenado esses excretas, né? E serão eliminados pela uretra, tá? O sistema nervoso. O sistema nervoso do mamífero é altamente complexo e o mais avançado de todos os vertebrados. Então, aqui você pode ver um sistema nervoso de ave comparativo e o de um rato, que tem mais ou menos o tamanho de uma ave. Pequena, claro, né? Tá? Então, você vê a complexidade, né, dele. O sistema nervoso mais complexo é o do humano, porque ele conseguiu coordenar a fala. Tá? Por que outros animais mamíferos não falam e o ser humano fala? Não é porque ele tem um cérebro mais desenvolvido. O cérebro mais desenvolvido permitiu ao ser humano discernir as coisas e avaliar, pensar e avaliar. Mas a questão da fala já é presente em praticamente todos os mamíferos e em outros animais também. A grande questão é: nós temos cordas vocais que se movimentam de uma forma em que nós conseguimos articular palavras, o que os outros mamíferos não têm. As cordas vocais não são da mesma forma. Porque senão, gato conversaria com a gente como a gente conversa com a gente. Né? Talvez não pensando, mas poderia articular palavras. Ok? Opa, Ah, eu não sei onde eu vi uma vez, mas o cérebro do macaco, não, é do chimpanzé, é parecidíssimo com o nosso, né? sim. De gorila também. Né? Por isso, né, Uhum. é mais uma prova. O chimpanzé é o gorila, que é o maiorzão. É o gorila que é o maiorzão. Ah, tá. Né? Mas o chimpanzé, apesar de ser menor, ele parece um cérebro de um homem das cavernas. Entendeu? Mas Uhum. é bem parecido. Né? Os golfinhos também têm um cérebro muito semelhante ao do ser humano. Né? Acredita-se até, muitos, né, pesquisadores acreditam até que os golfinhos sejam mais inteligentes e capazes de pensar do que o ser humano. Eles só não têm a capacidade de articular isso. Uhum. Bom, nos mamíferos do sexo, quanto em relação à reprodução, os mamíferos são de sexos separados, né? Então você tem sempre macho e fêmea, então eles são dioicos, né? Então a reprodução também é sexuada. Né? A fecundação dos mamíferos é interna, então ocorre dentro do corpo da fêmea,
né? E o tempo de gestação e a quantidade de filhotes originados, né, para cada ciclo reprodutivo varia conforme a espécie. Uma coisa é clara, né? Quanto maior a espécie, né, menor é o número de filhotes por gestação, tá? Mesmo porque, imagina um elefante ter 10 elefantinhos dentro dele. Nossa, coitadinha, né, da fêmea. Então, então, quanto maior a espécie, menor é o número de filhotes que ela carrega, tá? Existem os mamíferos placentários e os marsupiais, basicamente, né? Os Pronto, placentários, mas nesses mamíferos grandes, pode ocorrer igual ocorre com a gente, de às vezes vir vem dois, dois, tipo pode, gêmeos, três. pode, gêmeos. Não, três eu nunca ouvi falar, mas dois eu já ouvi falar, mas é muito raro, devido ao tamanho, né, do embrião. E a fêmea consegue sobreviver ao parto? É normal? Sobrevive, sobrevive, Hum. sobrevive. Os mamíferos placentários, como nós, por exemplo, são aqueles que desenvolvem a placenta e o filhote é gerado e formado completamente dentro dessa placenta, e só após a sua formação completa é que ele nasce. Tá? E já os marsupiais, que é aquele caso do canguru que eu falei para você, né? Que ele nasce com poucas semanas e fica dentro da barriga da mãe, e é ali que ele vai crescer. Tá? E existem os mamíferos, por incrível que pareça, que colocam ovos, tá? Que são os monotremados, né? Que é o caso do ornitorrinco, da ecdna também. Né? É, muitos falam que esses mamíferos eles são mamíferos pré-históricos, né? São a ligação que nós temos com os répteis. Né? Então, eles passaram no meio do processo evolutivo, é uma brincadeira, né? Mas você parando para pensar, ele seria a prova de que os répteis se subdividiram em aves e mamíferos, porque eles têm características de mamíferos, características de aves e características de répteis, né? Então ele estaria ali no centro desse tronco, nessa bifurcação, né, para nos mostrar de que nós temos como ancestrais comuns também os répteis, né, que nós somos oriundos deles. Ah, uma coisa, antes que a gente continue aqui, né, sobre as bom, já é curiosidade. Então vamos lá. O cão, o gato e o rato não possuem glândulas sudoríparas. Então, eles não suam pela pele. Por isso que eles precisam constantemente colocar a língua para fora ou o nariz fica bem gelado, que é para resfriar o corpo. E os mamíferos são os únicos animais com capacidade de brincar uns com os outros, realmente, e com outros de espécies, de espécies diferentes. Né? Agora, o que eu ia falar, que também não deixa de ser uma curiosidade, leão tem cauda, cachorro tem cauda, gato tem cauda, a baleia tem cauda, transformada em nadadeira, mas tem cauda. E tem ao golfinho. Rato tem cauda, elefante, girafa, né, cavalo, tudo tem rabo. Cadê o nosso rabo? O que aconteceu com o nosso Tem rabo? não. Mas a gente tem rabo, né? Sabe? Só que o nosso rabo ele atrofiou, né? Ele não tinha utilidade para nós, porque nós andávamos em pé e não precisávamos dele como ponto de equilíbrio, porque o rabo ele é o centro de equilíbrio do animal, do mamífero.
Então, tanto que você pode ver que eles balançam muito o rabo ou Uhum. colocam ele em posições estratégicas, quando querem correr, quando querem andar, quando querem desfilar, né, ou se mostrar, eles colocam em posições diferentes. Então, dá equilíbrio ao corpo. Né? Por isso era muito criticado o corte de rabo de determinadas raças de cachorro, que hoje é proibido, não pode mais, né? Justamente por esse ponto de equilíbrio que eles perdem. Né? E o Nosso ser homem humano também. um dia teve, um Não, essa dia parte, a parte da orelha que eles cortam também, né? A orelha também é proibido, prof? também foi proibido. É porque é uma questão de estética, né? Não vai fazer bem pro animal. É só estética. E animais que. Foi comprovado que animais que tinham as orelhas cortadas por estética tinham muito mais infecções oculares, ocular, olha, de olho, muito mais infecções do ouvido do que os que não tinham a orelha cortada. Uhum. Então também foi proibido. Então, o ser humano, por ser bípede e não ter a necessidade do rabo para o equilíbrio, através de, claro, de milhares de anos, teve essa cauda, esse rabo reduzido. Mas nós temos um vestígio dele, que é o nosso cóccix. Então você pode ver que abaixo da bacia, eu não sei se você já viu, reparou no esqueleto ou lembra como é, Já ele faz uma curvinha. exatamente abaixo da bacia do ilíaca, né? Então abaixo tem um resto. Esse restinho é o nosso rabo. Tanto é que os exercícios de academia para levantar o bumbum é focado nesse osso, né? Eles danificam o osso, que eles deixam ele mais curvado ainda. Jura? Aham, os Não exercícios sabia são disso, não. é nisso, pro. Que faz muito levantamento de perna e esse ossinho vai se curvando um pouquinho mais pra cima e levanta a bunda. Olha só, não sabia disso, não. Bom, se bem que eu nunca fiz academia na minha vida, porque eu dancei minha vida inteira, até os 24 anos. Não, mais. Até os. Não, até os 24 eu fui profissional, aí eu fiquei grávida. Aí eu não, não fiz mais o profissional, mas continuei dançando até 32, 33 anos. Continuei dançando. Aí com 33 eu sofri um acidente, quer dizer, me atropelaram e eu tive fratura tripla na perna e rotação do membro. Então eu virei um curupira, meu pé virou para trás, assim, né? E aí eu tive que colocar um monte de haste, fazer 6 cirurgias, fiquei mais de um ano sem poder andar, né? Para tomar banho era aquelas cadeiras de hospital, sabe? Que tem aqueles buracos no Uhum. meio. Então já ficava lá. Então, assim, foi um horror, né? E aí eu não posso, depois do acidente, eu não pude mais dançar, né? Eu surfava, era o único esporte que eu fazia. E também não podia mais surfar, né? E tentei fazer academia, mas não dá. Dói muito, sabe? Comprimia o menisco por causa das hastes. Nossa, uma série de coisas. Então, eu nunca fiz academia. Não sabia dessa história do bumbum assim. Nossa, caramba. Eu sempre fiz balé, mas aí depois, por conta dos horários não batiam mais, aí a minha mãe me tirou. Mas nossa, balé era a minha paixão de vida. Foi a minha, durante 24 anos. Aí eu dançava, eu estudava, eu fazia no Municipal de São Paulo, sabe? Sei. Eu comecei com 3 anos o balé. Lá. E, e eu dancei até 24 anos. Eu dancei pelo Municipal, eu participava dos festivais, do ENDA, do Festival de Joinville, participava de todos.
né. Que legal. Era a minha vida também. Eu saía, eu lembro que eu saía daí, eu ia para a escola, chegava às 7 horas da manhã, saía da escola meio-dia, ia direto pro teatro, ficava lá até 8 horas da noite, era que meu pai passava a me pegar. Porque meu pai, coitado, trabalhava até 8 horas da noite, porque eu saía 8 horas da noite do teatro. Aí meu pai também ficava trabalhando. Isso era de segunda a sexta, e se deixasse de segunda a segunda. Estudava, fazia tudo dentro do teatro, sabe? Assim, quando ia ter prova no dia seguinte, nos Aham. intervalos de ensaio, eu estudava, né? Era o que eu fazia, era a minha vida também. Aí acabaram com ela também depois, porque mesmo depois que. Aí deixa eu parar de gravar, né, gente? A gente falando de vida pessoal aqui, e eu gravando as vidas pessoal da gente. Ninguém vai pedir, professora. Fique em Não, paz. ninguém vai nem ver, mas a gente é.